Olá, eu sou o Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou aqui de volta com um novo vídeo. E hoje o tema que a gente vai falar vai ser hipertensão. Por que o assunto hipertensão arterial? Um dos acometimentos de saúde mais comuns na população do mundo. Estima-se que no Brasil cerca de 30% da população seja portadora de hipertensão arterial. E embora ela acometa as pessoas com idade acima dos 30 anos, ou os adultos jovens e as pessoas mais velhas, também pode acontecer com crianças e pessoas jovens. Então é um acometimento que deve ser levado a sério e ser investigado. O limite de pressão arterial é estabelecido de que maneira? É feita uma mensuração, costuma-se medir a pressão arterial de uma grande parte da população de estudo e aí se estabelece o valor considerado normal. O valor considerado normal é aquele que vai até 13 ou 130 por 8,5 ou 85. Portanto, o normal é até 130 por 85 milímetros de mercúrio, que é a forma com que a gente mede a pressão arterial. Sendo esse valor limítrofe, quer dizer, o valor limite para que a pessoa seja considerada ainda como normotensa ou tendo pressão normal. Valores acima disso, como por exemplo 139 por 89 ou 13,9 por 8,9, já é considerado o início de hipertensão arterial. E pessoas assim, embora muitas vezes não precise tomar remédio, deve ser monitorada, medir a pressão com uma certa frequência para ver se durante esse período em que está medindo se encontra valores acima disso ou picos hipertensivos que devem ser tratados. Então, a pressão arterial é um acometimento muito comum na população do mundo e ela é responsável por muitos casos de doenças cardíacas mais graves e por invalidez da pessoa em todos os sentidos da sua vida. Também, para efeitos de estatística, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, através de estudos, observou que aproximadamente 5% da população com idade inferior a 18 anos apresenta hipertensão arterial. Isso é um número significativo para a nossa população. Quais são as causas da hipertensão arterial? 95% dos casos de hipertensão arterial não possuem uma causa definida. São sem diagnóstico de causa, não tem etiologia. Então nós não sabemos o porquê da pessoa ser hipertensa. Nesse caso, a gente dá o nome de hipertensão arterial essencial. Os outros 5% de pessoas hipertensas têm uma causa base, que quando tratada pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, reduzindo os níveis de pressão arterial. As causas mais comuns que podem ser diagnosticadas e tratadas são problemas renais, tanto no parênquima, na própria estrutura renal, como sistema vascular renal. Isso dá uma alteração no sistema vascular, causando hipertensão arterial. Se tratados, pode recuperar a saúde, diminuindo os níveis da pressão arterial. Outra causa é a hipertensão por aldosteronismo primário. Então, é produzida uma quantidade maior de aldosterona por alguma disfunção glandular e, com isso, a pessoa passa a ter hipertensão arterial. Quando isso é diagnosticado e tratado, os níveis de pressão voltam ao normal. A outra causa é a hipertensão arterial gestacional. A mulher grávida passa a apresentar hipertensão arterial. Isso é diagnosticado com o pré-natal, então toda mulher deve procurar o ginecologista ou obstetra para fazer o pré-natal e determinar se os níveis de pressão são normais. Tem casos muito graves, que a gente chama de eclâmpsia, em que ocorre risco de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque os níveis de pressão arterial ficam extremamente elevados. Outra causa são os usos se dá pelo uso de medicamentos. Medicamentos como, por exemplo, corticoide, em doses elevadas por um tempo muito grande, causam hipertensão arterial porque atrapalha o metabolismo, retém um excesso de água, então a pessoa aumenta a volemia e acaba fazendo hipertensão arterial, além de outras associações hormonais que ocorrem pelo uso dessa medicação. Existe um tumor chamado feocromocitoma do sistema simpático adrenérgico,
nas células cromafim, a gente não vai entrar em detalhe dessa patologia, mas que quando diagnosticado e tratado também pode melhorar as condições desse paciente, porque aumentam a produção de adrenalina e hormônios relacionados, causando vasoconstricção, maior resistência vascular e, como resultado, hipertensão arterial. Também existem outras situações que podem causar hipertensão arterial. Por exemplo, situações psicológicas, fobia, medo, ansiedade, pode causar hipertensão arterial. Um exemplo é um paciente que não tem problema de pressão, é normotenso, e quando entra no consultório médico e olha para o médico no jaleco branco, a pressão dele vai lá em cima, porque tem medo ou talvez preocupação de que o médico venha dar diagnóstico de alguma doença que vai causar problema para ele. Então, de um modo geral, essas são as causas de pressão arterial elevada. Quem está mais propenso à hipertensão? Claro que aqueles que têm problema de hipertensão arterial familiar. Então, se você tem na sua família um número grande de pessoas que apresentam hipertensão arterial, você tem chance também de acabar desenvolvendo o problema em algum momento da sua vida. Deve ficar atento e procurar medir a pressão com uma certa frequência e fazer exames médicos relacionados a isso para evitar complicações. Também a gente sabe que tem alguns fatores que predispõem à hipertensão, principalmente para aqueles que já têm uma tendência. São eles o uso de álcool, por exemplo, a obesidade, o diabetes, são fatores que aumentam a possibilidade do indivíduo apresentar hipertensão arterial. Não necessariamente as pessoas que têm esses problemas vão ser hipertensas, mas a gente sabe que quem tem a tendência à hipertensão vai ter um desencadeamento mais facilitado por esses fatores. Também o tabagismo, associado ao sedentarismo, e a pessoas que têm alterações de colesterol e triglicérides, são as dislipidemias, têm uma tendência maior a desenvolver hipertensão arterial. O que sente o portador? Né? O que sente a pessoa que tem hipertensão arterial? O hipertenso, de um modo geral, não sente nada. Mas quando sente, é dor de cabeça, às vezes vontade de vomitar, fadiga ou cansaço. Às vezes, quando a hipertensão é um pouco mais alta e não dá sintomas perceptíveis pelos sentidos, a pessoa acaba tendo sangramento nasal. Isso tudo são pré-sintomas de um agravamento que pode acontecer caso a pessoa não procure ajuda. Então, ela vai apresentar as complicações que a hipertensão arterial pode causar. A longo prazo, pode causar doenças do coração, como fraqueza da musculatura do coração, doenças circulatórias cardíacas, infarto do miocárdio. Elas também podem causar AVC, que são acidentes vasculares cerebrais, que são conhecidos popularmente como derrame. Então, a pessoa vai ter problemas renais, também podem ser causados. Pode ser causados problemas no olho, porque o aumento da pressão acaba dando alteração nas artérias que fazem irrigação da mucosa que a gente já estudou em olho, que se chama retina. Então, uma série de complicações acontecem para aqueles que não fazem o tratamento de hipertensão arterial. Isso faz com que você entenda a necessidade de procurar um médico e saber se esse é o seu problema, porque os tratamentos são bastante eficientes e hoje a gente tem uma gama muito grande de medicação que é capaz de abarcar ou de pegar praticamente todos os casos ou todos os tipos de hipertensão arterial conhecidos. Considerem tudo que a gente falou aqui, use isso como um aprendizado. Se tem idade acima de 35 anos, procure um posto de saúde. Passe por uma consulta médica, não só para verificar a pressão, mas também para fazer alguns exames laboratoriais que são essenciais para determinar outros problemas metabólicos que podem acontecer a partir dessa idade. E se não tiver condições de fazer a consulta, ou não tiver interesse em fazer a consulta por algum motivo, passa pelo menos em locais que tenham a capacidade de verificar a sua pressão arterial, uma vez por mês pelo menos. Assim vai conhecer o estado do seu coração. Se vocês gostaram do nosso trabalho, então deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, visitem a nossa fanpage, façam comentários, perguntas, que vai ser bem legal. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.